Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. As pessoas não sabem se elas devem aceitar passivamente os acontecimentos da vida ou se devem reagir a eles. Você sabe qual é a diferença entre aceitação e resignação? Nós estamos começando mais um Consciência e Transformação. Olá a todos que nos assistem mais uma vez no nosso programa Consciência e Transformação, que nós levamos ao ar aqui pela TV Nova Luz, toda sexta-feira, de meio-dia a um programa ao vivo, onde nós procuramos responder a você as dúvidas, as questões sobre o tema que normalmente eu trago como uma provocação para nós iniciarmos esse debate, a troca de experiências, as informações que de alguma forma nós trazemos da nossa experiência clínica em relação ao comportamento humano, à psicologia, à espiritualidade, enfim. Hoje nós vamos estar falando respondendo a sua pergunta sobre a aceitação, resignação, passividade, acomodação. Isso porque a gente observa que muitas pessoas têm dúvidas e às vezes acabam assumindo um comportamento que elas chamam de resignação, mas que pode ser, por exemplo, de uma acomodação, de uma passividade excessiva diante da vida. Outras vezes, a aceitação ela é tida como uma posição muito de acomodação, de repente aceitar todas as coisas da vida, quando na verdade isso pode impedir que a gente atue na vida procurando modificar as coisas que nós precisamos transformar, melhorar, enfim, que nós precisamos intervir na nossa vida. A questão é, qual é a diferença entre a aceitação e a resignação? Existe uma resignação que seja ruim? Então, essa é a nossa proposta de hoje nesse nosso programa Consciência e Transformação. E como você já sabe, como você conhece, o nosso programa ao vivo é justamente para a sua participação, trazendo a sua pergunta. Então, nós temos então no canal do YouTube, no chat ao lado na sua tela, você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua participação. Eu recebo aqui as participações e aí vou respondendo na medida que elas vão chegando nesse grande grupo de hoje de participantes, que alguns têm chamado de a família Consciência e Transformação, das pessoas que nesse horário se conectam conosco, trazendo as suas dúvidas sobre o tema. E é claro que que as pessoas que você pode indicar e que queiram voltar a assistir ou assistir os programas, os temas anteriores, esses programas são todos gravados e você pode então acessar pelo canal do YouTube Milton Menezes. Você tem todos os programas anteriores gravados e você pode assistir quantas vezes você quiser, pode indicar para os seus amigos, conhecidos, como também no canal da TV Nova Luz. Então você pode depois, querendo voltar a assistir, acessar o canal do YouTube e então dar lá o seu like, curtir lá o vídeo que você gostou, porque isso ajuda a nos orientar em relação a qual é o tipo de tema, o assunto que normalmente as pessoas estão preferindo que a gente fale, que a gente aprofunde, que a gente explore. Ok? Então nós estamos aqui, eu estou aguardando a sua participação, vai enviando, já temos várias participações e mais uma vez nós estamos no Facebook. A programação agora é replicada também ao vivo no Facebook. O pessoal do Grupo de São Paulo, Amigo Espírita, todas as pessoas que estão conectadas na TV Nova Luz, agora também pelo Facebook. Então é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande estar conectado com todos vocês e recebendo aqui as suas perguntas e hoje, como eu falei, respondendo sobre o tema da resignação e da aceitação. Ok? Vamos lá, que nós temos várias participações já e vamos começar a responder enquanto todos vão mandando as suas perguntas. Evelane, bom dia, boa tarde, Evelane, está sempre conosco. A Evelane começou até antes da programação enviando uma participação dela dizendo o seguinte: a diferença eu não sei entre a aceitação e a resignação, mas a aceitação e a resignação me fazem buscar uma nova forma de agir sobre o problema, enquanto a passividade e a acomodação me fazem ficar com o problema incomodando sempre. Evelane, essa é uma diferença básica entre a aceitação e a resignação e a passividade, né, e a acomodação. E de fato é isso que você falou. A questão da passividade, quando nós estamos passivos, é que a gente acaba não interagindo, não agindo sobre as dificuldades e as situações que nós enfrentamos.
Então, uma pessoa passiva é uma pessoa que não tem um nível de assertividade, né? Ou seja, de iniciativa em relação ao enfrentamento ou a saber lidar com o problema. Ela passivamente espera que as coisas aconteçam de fora para que haja uma solução, às vezes até esperando essa ação de fora para uma reação. E às vezes a acomodação é quando nós somos levados, nós temos uma necessidade de enfrentamento e nós procuramos uma posição mais confortável, de evitação do enfrentamento desse problema. Evidentemente, uma situação de zona de conforto é porque enfrentar um problema, fazer uma escolha, assumir a responsabilidade sobre um empreendimento, sobre um processo qualquer, um projeto na nossa vida, exige uma série de decisões, reações, o entendimento do problema e que exige algum esforço. Por outro lado, esse esforço e essa... Desculpe. Por outro lado, esse esforço e essa iniciativa faz com que a gente consiga desenvolver os nossos recursos, amplie o nosso entendimento sobre as coisas, sobre a vida, sobre nós mesmos, mas alguns de nós, pelo medo às vezes desse enfrentamento ou pela preguiça do esforço que a gente precisa empreender, acabam então assumindo uma posição de acomodação. De fato, como a Evelane coloca, quando a gente então assume a aceitação e a resignação, a gente acaba tendo uma outra forma de agir sobre o problema, mas não necessariamente de se acomodar, de ficar passivo diante do problema. São duas coisas diferentes. Mas já começando a falar um pouco sobre essa diferença, Evelane e os amigos que estão conosco hoje, há uma diferença importante porque algumas pessoas fazem uma distorção desse termo resignação para uma quase passividade. Vocês devem ter ouvido já algumas pessoas falar assim, não, você tem que ser mais resignado ou resignada, tem que desenvolver a resignação, como se fosse então a resignação uma forma de ficar passivo diante de algum problema que surge, diante de uma dificuldade que aparece na nossa vida e que às vezes é até mais resistente, que é mais difícil de ser mudada. Essa resignação, ela não é saudável. Porque muitas pessoas fazem essa distorção entendendo a resignação como se fosse essa aceitação passiva dos acontecimentos, das situações que nos cercam. Eu costumo fazer, para a gente começar então a esclarecer esse ponto, eu costumo fazer uma diferença entre dois termos. Aquilo que seria uma resignação ativa e o que seria uma resignação passiva. Então a resignação é de fato a nossa capacidade de nós aceitarmos as condições da realidade, as situações que se apresentam na vida como sendo essas a realidade, ou seja, é essa a situação. Eu aceito que a realidade é como ela é, mas eu posso então ter uma postura ativa diante dessas situações ou então uma atitude passiva diante dessas situações. E isso faz toda a diferença, porque uma coisa é eu aceitar que a realidade é do jeito que ela é, né? Ou seja, não adianta eu ter o desejo que a realidade fosse diferente. Se a realidade é do jeito que ela é, então o primeiro passo importante é aceitar. A resignação ativa, então, ela passa pelo primeiro momento, que é a aceitação. A realidade é assim. Agora, então eu aceito isso, mas não caio numa passividade. Eu começo, então, aceitando que a realidade é assim, ver o que eu posso mudar, o que eu preciso fazer nessa realidade. Qual é o desafio que essa realidade se impõe a mim como forma de aprendizado, porque a vida é um permanente processo de aprendizado. Se eu fico, então, diante de uma dificuldade passivo, eu posso estar perdendo a grande oportunidade de desenvolver um recurso que eu ainda não tenho, mas que entendo, eu consigo, tendo esse recurso, superar a dificuldade. Vejam, então, que muitas vezes a pessoa traduz a questão do conceito, o entendimento de resignação, a essa forma passiva, onde, então, resignar-se é aceitar tudo, deixar a vida seguir o seu curso, deixar a vida me levar, que é uma distorção completa do conceito. Resignação ativa é aquela, então, que eu aceito a realidade, mas eu procuro saber até onde eu posso mudá-la. O que eu preciso de fato aceitar? No fundo, nós estamos trabalhando o conceito de potência, de poder. Qual é o poder que eu tenho para mudar as coisas à minha volta e qual o poder que eu não tenho sobre determinada coisa, exigindo então que eu aceite que as coisas são assim, que eu tenho limitações, que eu posso fazer até o máximo ou o melhor possível.
Então, essas são diferenças que, como a Evelane coloca, pode fazer então com que a gente tenha uma postura, uma atitude diante do problema completamente diferenciada. Então, eu preciso aceitar que a dificuldade é do jeito que ela é. Por exemplo, uma pessoa do meu convívio tem a dificuldade, ela tem um tipo de personalidade difícil, eu aceito que ela é assim, mas não necessariamente eu vou passivamente aceitar tudo que essa pessoa faça. Essa é a grande diferença que a gente vai poder explorar aqui ao longo dessas respostas do programa de hoje. Mas obrigado, Evelane, pela sua participação. Liliane Santos, boa tarde, Liliane. Bom dia, Milton, e aos amigos do chat. Eu tenho dúvidas mesmo em relação a isso. Às vezes achamos que é aceitar, e pode ser que estejamos passivos demais numa situação. Quero aprender a diferenciar um e outro, pois às vezes boto os pés pelas mãos, como se fala, achando que estou agindo certo. É isso, né, Liliane? É por essa dificuldade de nós compreendermos e podermos dosar essas nossas reações, nós acabamos, de fato, metendo os pés pelas mãos, como você fala. Isso por quê? Porque, às vezes, nós achamos que estamos desenvolvendo uma qualidade e uma virtude, aceitando de uma forma mais passiva um determinado desafio, uma determinada situação desafiadora, uma situação conflitante. E aí, ao aceitarmos e ficarmos passivos, achando que nós estamos desenvolvendo, por exemplo, coisas que estão normalmente associadas à serenidade, à tranquilidade, né? A forma de lidar com o problema de uma forma mais polida, não tão revoltada. Essas qualidades, elas são importantes, mas a resignação, ela tem a ver com a questão da aceitação. Então, às vezes, a gente está, não necessariamente eu preciso aceitar, mas ser passivo, né? Ter uma atitude omissa, negligenciar com a minha tomada de posição, me posicionar diante daquela situação. Então, essa diferença, ela pode fazer com que a gente meta os pés pelas mãos. Por outro lado, algumas situações que são, às vezes, no desenvolvimento do equilíbrio de lidar com a situação, reconhecendo e percebendo o que a gente pode mudar ou não, se a gente não consegue estabelecer com mais clareza esse limite, a gente pode então começar a tentar modificar, a se revoltar quando acontece uma situação que nos contraria, não aceitando aquela situação, fazendo então com que a gente permaneça de uma forma, às vezes, persistente demais, insistindo numa modificação, numa interferência, uma transformação de alguma coisa que está a nos exigir exatamente o outro lado. A tolerância, a flexibilidade, tentarmos de outras formas, um pouco da paciência, esperar para que as coisas possam estar numa condição mais favorável. Então, muitas vezes, nós fazemos exatamente por conta dessa falta de consciência, nós não conseguimos definir até onde deve ir a nossa aceitação e aí uma certa observação e equilíbrio e em que momentos nós devemos avançar na direção, na tentativa de transformar aquele problema. E, de fato, muitas vezes, isso não fica tão claro para nós. Nós precisamos ter essa noção de questionar para podermos medir o esforço e as consequências conforme a gente vai insistindo, percebendo que se há uma resistência na mudança, talvez seja o momento de a gente recuar um pouco e observar, porque talvez tenhamos que aceitar que alguma coisa é mais forte, está mais difícil de se modificar, porque não depende, por exemplo, da nossa vontade única e exclusivamente. Depende, às vezes, de uma série de fatores para que haja uma modificação. Mas a gente, como deseja uma determinada coisa, a gente quer fazer uma intervenção para que aquilo se modifique, sem observar que, às vezes, isso envolve vários outros fatores, variáveis que nós não temos o controle, principalmente quando a gente fala da vontade de outras pessoas. Então, nós temos interesses conflitantes que fazem, muitas vezes, que a gente tem que aceitar que uma situação não se resolve porque simplesmente as pessoas pensam de uma forma diferente. Elas agem de uma forma diferente, têm objetivos diferentes dos nossos, dificultando que as coisas fossem do jeito que nós achamos ou julgamos mais adequadas. Então, veja, Liliane Santos, essa é a grande questão, né? Ou seja, nós podemos observar em que momento nós devemos insistir sem ser teimoso, né? Porque a persistência, quando ela é demasiada, ela vira teimosia, porque a gente começa a cismar que tem que ser assim, deve ser do nosso jeito, deve ser do nosso jeito. Agora, se nós pararmos para observar, se os homens não tivessem essa ação transformadora, essa inquietação, essa insatisfação em relação ao mundo, à vida, às coisas à sua volta para modificarem seu benefício, nós estaríamos ainda em épocas primitivas da cultura.
É essa insatisfação e esse movimento da energia de transformação, da não conformação, a não acomodação com as situações, é que vem promovendo o desenvolvimento da cultura, da tecnologia, do pensamento humano. Isso por quê? Porque o próprio espírito, a nossa própria alma, está num permanente processo de ampliação, de sair daquela zona de equilíbrio para um novo patamar de consciência, que num primeiro momento é desorganizado mesmo, é um reequilíbrio que passa por uma rearrumação para um novo patamar de equilíbrio. Então veja, nós estamos em sucessivas ondas de desequilíbrio e reequilíbrio, de aceitação, mas de uma inconformação, de uma insatisfação que nos leva a um outro patamar de nível de evolução e de desenvolvimento. Então essa insatisfação ela é fundamental, mas nós temos que reconhecer qual é a medida daquela que é uma transformação razoável e possível, daquela em que às vezes está no nosso desejo e que a gente precisa aceitar que tem um outro caminho, que tem um tempo diferente daquele que nós pretendíamos. Essa é a grande diferença e talvez a grande sabedoria de lidar com essas situações que, em última análise, nos contrariam. Saber se nós devemos enfrentá-la e o quanto devemos enfrentá-la e quanto devemos aguardar e buscar outras formas de transformação. Mas nunca deixar a acomodação, a passividade. Porque se existe um desafio, um problema, ele tem que ser resolvido. Mas às vezes são recursos e formas diferentes que nós temos que encontrar. Mas obrigado, Liliane. Denison Cardoso, bom dia. Saúde também para você. Elizabeth Santos, bom dia também. Boa tarde, né? Marta Holanda. Todos que estão conosco aqui. Carlos Sarleso, bom dia. Alfredo, Helena Padilha. Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos. Graciela Della Torre, lá de Campinas. Grande abraço também. Daniel Rosa de Assis. Boa tarde, Milton. O aproveitamento do que faz sofrer seria proveitoso em saber lidar com uma maneira pouco compatível com o que convivemos, se aperfeiçoarmos as virtudes e depurarmos as imperfeições? É uma pergunta, né? Vou refazer, Daniel. O aproveitamento do que faz sofrer seria proveitoso em saber lidar com a maneira pouco compatível com o que convivemos, se aperfeiçoarmos as virtudes e depurarmos as imperfeições? Eu acredito que sim, né, Daniel? Porque quando nós identificamos os motivos, os fatores que nos levam normalmente a um estado de sofrimento, de desequilíbrio, e nós começamos a perceber que naquele sofrimento está quase que uma exigência de uma mudança da nossa perspectiva diante de determinadas situações, e mais ainda, em relação à forma como nós vemos o mundo, quando a gente percebe isso, a gente então passa a ter uma aceitação de que a vida tem um fluxo, e uma aceitação e uma necessidade de eu ajustar a minha forma de ver, a minha forma de atuar em relação à vida. Então, vejo, muitas vezes a nossa persistência que vira teimosia é porque nós temos uma visão muito restrita, muito circunscrita a uma determinada visão, e a vida está nos convidando a uma ampliação dessa nossa visão. Quando a gente modifica a nossa visão, a nossa ação, o problema, ele se transforma e nós podemos então perceber que podemos atuar, podemos ficar determinados e focados numa modificação. Então vejam, quando a gente começa então a perceber e depuramos essa nossa visão restrita, a gente começa a aceitar a nossa limitação. Eu acho que, eu diria para você, Daniel, e para todos que nos assistem, que talvez esse seja o grande processo e a maior dificuldade em termos de aceitação. É conseguirmos desenvolver a aceitação de que nós temos uma visão e um conhecimento ainda parcial da vida, que estamos descobrindo formas diferenciadas de atuar, de viver, do sentido próprio da vida, e que nós vamos descobrindo isso a partir dessas nossas frustrações, desse conflito entre aquilo que nós queremos e aquilo que é possível. Aquilo que é possível no tempo que é possível, nas nossas limitações e naquilo que nós precisamos fazer para alcançar as nossas metas. Veja que conforme a gente vai ajustando isso, e isso que você chama de depurar as imperfeições, nós conseguimos um nível de atuação na vida e contornar as frustrações, porque a gente passa a aceitar que nós estamos num processo de crescimento, um processo de aprendizado. Não adianta eu estar num processo de aprendizado e já querer dar a resposta perfeita e completa. Se nós estamos num processo em que estamos nos apropriando de algumas questões na vida, não podemos esperar já uma resposta perfeita. Então, se aceitamos minimamente essa nossa dificuldade, essa nossa limitação, vamos ter muito melhores condições de enfrentar e de encontrar soluções para os problemas. Essa dificuldade de aceitarmos que existem alguns limites para nós
faz com que a gente, às vezes, insista de uma forma muito distorcida numa determinada postura, numa opinião, num projeto, e não percebendo que a vida está nos convidando a uma aceitação de que é para um outro caminho. Isso não quer dizer que a gente vá passivamente se acomodar, mas não, é colocar a ação em outro caminho, em um outro projeto, ou a ação de uma outra forma, né? Por isso que eu falo de transformação. De dar um novo sentido à forma de agir, à forma como nós vemos e atuamos na vida. Daí, então, a importância dessa aceitação. Mas obrigado, Daniel, pela sua participação. Continue mandando as suas perguntas e suas dúvidas. Denise, Nilton, bom dia. Realmente é muito difícil a diferença entre a resignação e passividade, principalmente no ambiente de trabalho. Temos que ser firmes, mas aceitar o que não nos cabe mudar. É Denise de Curitiba. Boa tarde, Denise, e o pessoal de Curitiba que nos assiste. Essa é a grande questão, né? Se nós estamos não só no campo do trabalho, mas na vida familiar, na vida de relação de um modo geral, mas no campo do trabalho nós realmente temos um desafio um pouco maior, que é exatamente isso, né? Ou seja, como é que a gente pode dosar aquilo que é realmente de aceitar, por exemplo, as limitações das pessoas, aquilo que a gente tem que imprimir como um movimento de crescimento para alcançar uma determinada meta profissional, um resultado numa empresa. Então, nós temos que, por isso que a resignação passiva, ela nos leva a essa prostração, a uma inatividade, a um sentimento, às vezes, de insatisfação, porque a gente fica julgando que não cobrar as pessoas, não imprimir esse ritmo, seria mais correto. As pessoas, principalmente que têm uma proposta ligada à espiritualidade, ao desenvolvimento espiritual, acabam traduzindo essa resignação como uma resignação passiva, como sendo o desenvolvimento de serenidade, de tolerância, de brandura. E efetivamente essas qualidades são desejáveis, mas nós precisamos muitas vezes imprimir no movimento dos projetos, nos processos profissionais, por exemplo, um movimento para que as pessoas cresçam, para que elas estejam alinhadas, né? Agora, aceitando que elas têm, por exemplo, dificuldades de ver as coisas como nós vemos. Esse talvez seja um dos grandes problemas de conflitos na gestão de pessoas nas empresas. Nós achamos que porque nós conseguimos ver de uma determinada forma, o outro também deve conseguir ver. Se eu entendo dessa forma, como é que o outro não entende? Fazendo então, às vezes, com que a cobrança, ela então perca o sentido. Na contramão disso está uma excessiva aceitação que não provoca também a modificação, para que as pessoas saiam da zona de conforto e comecem a desenvolver o seu melhor potencial. Que no caso do trabalho acaba convergindo para um resultado não só pessoal de cada um dos colaboradores, mas daquela empresa, daquela equipe, daquele prestador de serviço. Daí a dificuldade de nós experimentarmos. Mas veja, Denise, é essa experiência, é esse dia a dia onde nós lidamos com essa dúvida que vai nos aperfeiçoando também na forma da dosagem, né? De dosar a forma de imprimir uma força para a modificação e também a compreensão de que nem todos têm a mesma visão que nós, a mesma disposição ou recursos como os nossos. Então, essa é um grande desafio do ambiente corporativo, do ambiente empresarial. Conseguimos coordenar os recursos e ordená-los de uma forma para que cada um possa dar o seu melhor, no objetivo de um resultado maior daquela empresa, daquela equipe, e que também atenda ao resultado e ao desenvolvimento pessoal de cada colaborador. Esse hoje, com certeza, é um dos principais desafios da gestão de pessoas. Não dá mais para pedir para as pessoas se envolverem no projeto se elas não se realizarem pessoalmente nesse projeto. Então, isso exige essa aceitação das diferenças, mas também a compreensão de que exige uma pressão para que as pessoas possam estar produzindo o seu melhor, o seu potencial pleno. Essa é uma questão sempre muito interessante, Denise, que fala principalmente na questão do trabalho, né? E justamente isso, aquilo que, por exemplo, nós precisamos reconhecer que às vezes uma mudança que nós queremos para uma pessoa não nos cabe, porque não é uma mudança passível do nosso poder, nós não conseguimos fazer com que a pessoa mude. Mas nós podemos perceber que o recurso que falta é fundamental para aquele trabalho. Então, apesar de nós percebermos que não podemos mudar a pessoa, podemos reorganizar os recursos, as competências para que aquele resultado aconteça, porque senão também a gente acaba falhando no nosso papel de coordenação, de liderança, que muitas vezes nós estamos sendo solicitados no campo do trabalho. Mas muito obrigado, Denise, pessoal de Curitiba. Elizabeth Santos.
Podemos entender que a aceitação está dentro da resignação? Eu diria, Elizabeth, que assim, é um pouco diferente, porque como eu coloco num conceito da resignação ativa, que ela se aproxima da aceitação, da resignação passiva, essa colocação da inclusão de uma na outra, ela perde um pouco o sentido nessa perspectiva que eu faço, né? Porque, na verdade, a aceitação seria essa resignação ativa. Já fazendo uma diferença dessa resignação passiva, que está mais para passividade, para omissão, para acomodação. Então, para mim, essa divisão ela é mais significativa, porque a aceitação e a resignação, dependendo do enfoque que a gente dê à resignação, ela poderia ter mais a ver com a aceitação ou então mais com a passividade. Até por conta do sentido que normalmente as pessoas dão da resignação de uma forma muito mais para essa passividade. Isso às vezes me preocupa. Resignação não é isso. Resignar é ser capaz de a gente estar diante dessa dificuldade e reconhecer que, na verdade, ela é do jeito que ela é, que as coisas são do jeito que elas são. E a partir daí, o que eu posso e devo fazer? E o que eu tenho que reconhecer que não posso mudar. As pessoas, enfim. Então, para mim, essa é a grande diferença. Então, perde um pouco esse sentido para mim, nessa forma de ver, se uma estaria dentro da outra, né? Porque senão a gente poderia colocar que uma é maior ou mais ampla do que a outra. Para mim, elas são próximas quando a gente faz essa distinção do conceito da resignação. Agora, eu queria aproveitar essa pergunta, essa colocação da Elizabeth, para falar sobre um outro aspecto, que é o seguinte: algumas pessoas acabam também confundindo a aceitação com a aquiescência, com a concordância. Então vejam, também uma diferença importante da gente poder refletir. Então, por exemplo, vamos dizer numa relação entre duas pessoas. Evidentemente, no processo de relacionamento, um relacionamento a dois, no relacionamento familiar, ou, como a Denise estava falando, no relacionamento do trabalho, quando nós lidamos com pessoas que pensam de uma forma diferente, nós tendemos a estabelecer que a nossa forma de ver é a correta, é a preferível. E a gente tende muitas vezes a gerar conflitos por conta dessa luta entre qual ponto de vista que deve prevalecer. Um dos aspectos fundamentais para a melhoria do convívio com as pessoas, principalmente quando a gente tem diferenças de pontos de vista, conflitos nos relacionamentos, é a partir do processo de aceitação. Ou seja, eu olho, lido com uma outra pessoa e eu aceito, percebo que na verdade ela é diferente de mim, que na verdade ela tem uma postura e uma perspectiva de vida diferente da minha. E como ela é assim, o processo inicial básico é a aceitação. Enquanto eu não aceito que a pessoa pode e pensa diferente de mim, ela tem uma diferença em relação à forma como eu vejo, eu não consigo ter uma resolução desse conflito, porque eu vou sempre estabelecer que a minha é a verdade, é verdadeira, e ela também. Agora, quando eu reconheço que ela pode ter uma verdade diferente da minha, nós podemos até discutir as ideias, mas eu parto do pressuposto de aceitação de que ela tem uma diferença em relação a mim. Agora, isso não quer dizer necessariamente que eu vá concordar com tudo que essa pessoa faça ou fale. Então, eu aceito que você é diferente, mas não concordo com tudo que você faça. Posso, inclusive, ter que colocar algum tipo de limite físico, emocional, porque aceito que você é diferente, que você tem uma forma diferente de ver, mas não concordo com o que você faça. Veja que isso muda totalmente. Eu aceito que você seja do jeito que você é, mas não concordo. Então eu posso discordar de você, sem necessariamente dizer que você tem que mudar, dizer que necessariamente você está errado. Você é do jeito que você é, mas eu não concordo por causa disso, por causa daquilo. Eu vejo de uma forma diferente. Isso estabelece um nível de respeito em relação à diferença e abre a possibilidade da não concordância, um debate, um ajuste, uma adaptação. Essa é uma diferença fundamental. Enquanto nós não aceitarmos que as pessoas são diferentes, nós não conseguimos debater sobre as diferenças e aí até conseguir algum tipo de consenso. A diferença entre aceitação e concordância. Mas obrigado, vários aqui, amigos que estão conosco hoje, Lourdes Correia, boa tarde, Luciene Pimenta, Cláudia Maria, Virgínia da Fonseca, a Virgínia coloca aqui, a aceitação poderia ser encarada como covardia? Virgínia, não, né? Pelo contrário, a aceitação não é uma forma de nós recuarmos diante de um ponto de vista. Pelo contrário, é aceitar que o outro é diferente, que a realidade é aquela.
Somente quando a gente, a partir desse reconhecimento de que a realidade é do jeito que ela é, que nós temos um limite diante, por exemplo, de uma situação na vida, e a gente recua e a gente se omite, é que aí poderia ser covardia. Ou seja, se a gente então não enfrenta um problema a partir de um medo, de uma falta de coragem, de uma sensação de falta de recursos para enfrentar. Aí sim, mas a aceitação é um processo inicial básico, aceitar que a realidade é do jeito que ela é. Eu costumo falar sobre isso, tem um programa anterior que vocês podem assistir sobre frustração, como lidar com as frustrações, onde o básico é isso, a primeira coisa, a forma para reagir a uma frustração é aceitar, ou seja, aquilo aconteceu do jeito que aconteceu, não atendeu a minha expectativa, me contrariou naquele determinado aspecto. Se eu não aceitar isso, eu não consigo ver o que eu preciso realmente, não tenho como modificar, mas aquilo que eu posso modificar. Aceitar, então, não quer dizer me omitir. Aceitar é reconhecer. Agora, a partir daí, eu posso buscar transformar. Eu aceitar que uma coisa não está me agradando, não quer dizer que eu não possa mudá-la para uma forma mais agradável. Mas aceitar que é desagradável, que tem aquela configuração, é fundamental para eu ter o equilíbrio desse enfrentamento. Então, a aceitação ela não tem relação com a covardia se nós temos essa proatividade, se nós temos essa assertividade em relação a determinada situação. Então vejam que há uma diferença muito grande, né, em relação a a postura e a reação que nós vamos ter, basicamente em relação à energia que nós vamos colocar para essa transformação. E também essa aceitação estando permanente conosco, quando procuro transformar, se eu começo a perceber que a minha tentativa esbarra numa negação da vida, numa impossibilidade, eu tenho que aceitar, por exemplo, que eu tenho que recuar. Talvez eu tenha que ver um outro caminho, talvez eu tenha que esperar um pouco mais, buscar um outro recurso. Então a aceitação ela é fundamental para eu poder ir dosando se eu transformo ou se eu recuo, se eu mudo de estratégia ou se eu espero. Então essa sim é o verdadeiro desafio que vem a partir do processo básico de aceitação. Isso eu tenho visto na minha experiência clínica como sendo fundamental para os processos de crescimento e desenvolvimento das pessoas. Maria Inês Rios, boa tarde, de Belo Horizonte. Boa tarde, pessoal de Minas. Luciene Pimenta. Elizabeth Santos. A Luciene fala sobre a doutrina espírita, que responde tudo o que ela quer saber. Tem realmente muitas luzes, né? Muitas explicações sobre essa lógica, né? Quando fala da questão espiritual. Elizabeth Santos, depois dessa explicação, vejo que a aceitação não faz parte de mim, pelo menos com relação a algumas pessoas, pois quando tive câncer, aceitei. Elizabeth, essa são as experiências desafiadoras da vida, né? Ou seja, o processo, por exemplo, de reconhecer as diferenças e como nós temos que aceitar as pessoas, e aí nós temos que aceitar, porque se as pessoas são como elas são, nós não vamos ter uma expectativa que elas sejam do jeito que nós preferiríamos. Então eu posso preferir que uma pessoa seja de um jeito, mas ela é do jeito que ela é. Eu posso, como eu falei, não concordar com ela, colocar limites, mas eu preciso aceitar que ela tem um caminho diferente, tem escolhas diferentes, tem uma forma de funcionar diferente, que pode me agradar, pode ser boa para mim ou pode ser ruim para mim. Então eu tenho que colocar limites, tenho que fazer um filtro em relação a isso. A outra questão, que quando você coloca do seu processo de aceitação do câncer, tem a ver com isso, ou seja, também um reconhecimento que muitas vezes o nosso corpo, por várias questões, muitas vezes relacionadas à vida passada, que vai resultar, às vezes, uma desorganização física de um problema, como um câncer, um problema emocional, uma depressão, é também o reconhecimento de como essas situações vão resultando num grande processo de aprendizado. Então, se eu não aceito aquele câncer, não é ficar acomodado e, não, por exemplo, não tomar medicação, não fazer a quimioterapia adequada, mas aceitar que se a vida colocou e eu tenho aquele problema no meu corpo, é a necessidade de, aceitando que é assim, eu partir para as ações que possam efetivamente superá-las. Então vejam, a aceitação não quer dizer ou tem a ver com passividade, pelo contrário. Só que algumas pessoas, eu tive durante 4 anos trabalhando com pacientes oncológicos, pacientes com câncer, é muito comum nós encontrarmos um processo conhecido na psicologia como negação. A dificuldade de aceitar que se tem um problema e poder enfrentar esse problema é de tal ordem que a gente, no nosso psiquismo, a gente nega que tem aquele problema. E aí as pessoas, às vezes, não reconhecem os exames, dizem que os exames estão errados, não acham que é grave, e aí então negligenciam inconscientemente, às vezes, o seu tratamento pela dificuldade de aceitar e enfrentar o problema que tem. No seu caso, você conseguiu, então, perceber isso e enfrentar e superar, como eu sei, esse processo oncológico na sua vida.
Muito bom. Dora, boa tarde. Virgínia novamente aqui conosco, de Niterói, né? Amo Santa Maria, está falando das pessoas que estão aqui. Elizabeth Maria, boa tarde. Silvia Malheiros, que bom que existem as inquietações para buscar soluções. É isso mesmo, né, Silvia? É o que eu estava falando. A aceitação, ela não impede a nossa inconformação, a nossa insatisfação, né? Ou seja, que a gente, então, com essa nossa inquietação, a gente procure mudar as coisas na vida. Isso que nos faz permanentemente crescer. Agora, quando a gente não observa também os movimentos da vida, a gente pode, às vezes, tornar mais árduo esse processo por conta da nossa teimosia em um determinado ponto, que a gente acha que deveria ser de um jeito, mas a vida de alguma forma está dizendo assim, não é o melhor jeito, talvez seja de uma outra forma. Numa experiência muito significativa dessa nossa flexibilidade, por exemplo. Então veja isso, a inquietação, e eu volto a dizer, a inquietação humana é que vem também incentivando as transformações pessoais, sociais, econômicas, que nós passamos até agora e que precisamos passar. Então, por exemplo, quando nós estamos vivendo uma crise, como estamos vivendo no mundo todo, a inquietação diante disso é que faz com que a gente parta para uma mudança. Então, aceitar não é simplesmente se acomodar. Aceitar é essa a realidade. Não adianta de fingir que está tudo bem. Não está. Temos problemas. A aceitação nos leva a um contato com a realidade. E com a realidade a gente pode então ver aonde a gente deve e pode atuar para a transformação, para a mudança. Com certeza a inquietação ela é um estímulo, né? Um motivador para a busca da solução. Salete, Antônia Silvia, obrigado. Marinalva Melo, também conosco. Jane Duarte, boa tarde, Jane. Oi, Milton, perfeito. Penso que essa é uma boa forma de fazer a vida leve, saber que estamos em constante aprendizado. Exatamente, né, Jane? Essa constatação, a observação nossa ao longo desses 30 anos de prática clínica, ajudando as pessoas nos seus processos de superação das dores, de observar exatamente que quando nós percebemos que essas dificuldades não são só obstáculos que nos impedem, mas mesmo quando nos impedem, são grandes processos de aprendizado, nós passamos então a ter uma perspectiva mais leve diante da vida. Mais leve que eu digo é que, então eu sei que aquilo é um aprendizado, eu sei que aquilo é um desafio para eu aprender alguma coisa e eu não vou então me abater ou me revoltar diante de uma dificuldade, por mais que isso possa acontecer no primeiro momento, mas é poder reconhecer com uma lucidez aquela dificuldade, aquela realidade e ver o que é possível transformá-la, né? O que ela está me levando, aquela dificuldade está me levando a aprender, a transformar, e isso faz com que a vida fique mais leve, porque senão a gente carrega com revolta, indignação, com tristeza, abatimento, por conta da nossa contrariedade. Então, aceitar que as coisas são do jeito que são nos leva a uma ação efetivamente, mas muito mais madura. Uma ação madura, ela com certeza ela passa por um processo de aceitação. E aí, a grande armadilha é que a aceitação nos leve a uma passividade, a prostração, a negligência, a uma acomodação. Mas a aceitação pode e deve nos levar a um processo lúcido e maduro de ação efetiva sobre a realidade à nossa volta. Mas obrigado, Jane, prazer estar aqui com você também no nosso programa, e junto com os outros eventos na constelação, no curso de constelação, enfim. Elizabeth Maria, boa tarde, sou de Recife, boa tarde, pessoal de Recife. Desde que meu pai faleceu, há 3 anos e 8 meses, tenho escutado uma voz que me traz calma e paz. O que o senhor acha que está acontecendo comigo? Veja, Elizabeth, é difícil poder afirmar, né, com tão poucas informações, mas lidando com essa questão da dimensão espiritual, muitas vezes eu tenho me deparado com essa constatação. Muitas vezes o nível de falta de aceitação, de dificuldade, de inconformação com os eventos da vida, como por exemplo a perda de um parente, de um ente querido, ela está muito relacionada a essa insatisfação, a nossa limitação no nível do ego. No nível da personalidade, nós temos dificuldade de lidar com essas situações porque nós vivemos de uma forma muito imediatista e não percebemos, às vezes, a dimensão espiritual que existe em cada uma dessas situações, mesmo uma perda significativa como essa. Mas considerando essa dimensão do ser humano, da dimensão espiritual, nós estamos falando em níveis de consciência muito mais amplos em relação a essas circunstâncias.
Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, essa voz que a gente ouve, ela pode ser não só efetivamente de uma orientação espiritual, ou seja, considerando um tipo de espírito que de alguma forma é ligado a você, traz então um conforto, né? Uma consolação para um processo de aceitação, ou às vezes essa voz que se materializa às vezes no nosso psiquismo, no nosso ser, é nossa mesmo, ou seja, de um nível de consciência, de uma parte mais sábia nossa, que também olha para aquela perda, por exemplo, sabendo que ela é uma perda importante de nós processarmos, de nós desenvolvermos uma aceitação para poder termos equilíbrio. Então, essa voz vem como uma forma de consolação, trazendo então uma perspectiva de aceitação para essas perdas e para essas situações mais impactantes na nossa vida. Nós estamos aqui com várias participações, eu agradeço muito as pessoas. Auri Monteiro, bom dia. Juliana Vaz, bom dia. Para mim, a aceitação funciona como o início da solução do problema. É isso que eu estava falando, né, Juliana? Ou seja, a melhor solução do problema, com certeza, passa pela aceitação inicial. Então, a aceitação não é o problema está aí, então agora não há o que fazer. Não, o problema está aqui, o que eu preciso fazer para resolver? Porque muitas vezes a gente quer negar o problema, a gente quer minimizar o problema, mas não, nós temos que ter a dimensão exata do problema. Nem superdimensionar o problema, achando que então ele é intransponível, mas também não tentar minimizar. O problema é do tamanho que ele traz a dificuldade que nos traz essa aceitação da clareza mental. Uma das competências essenciais que eu falei no meu último livro é a clareza mental. Ou seja, aceitar o problema é reconhecer as dificuldades, os recursos, e isso melhora com certeza a nossa possibilidade de solução do problema, né? Isso eu tenho falado muito nos workshops, quando a gente faz um trabalho específico sobre clareza mental, sobre o processo da aceitação, né? E por falar nos workshops, nós estamos na programação, a divulgação da agenda, então, das atividades. As pessoas sempre me perguntam sobre as nossas atividades. Então, não só o programa aqui toda sexta-feira ao vivo, de meio-dia a 1, mas você entrando no site Vita Contínua, você vai ver toda a programação que nós temos do encontro de terapeutas. Agora tem o encontro da maratona de personificação, temos no dia 25 mais um encontro de constelações sistêmicas, onde a gente passa o dia todo fazendo constelações. Dia 18 e 19 estaremos em Angra dos Reis, o pessoal de Angra dos Reis, estaremos em Angra dos Reis fazendo um mini curso sobre terapia de vida passada e fazendo também constelações. Enfim, entrando no site www.vitacontinua.com.br, você vai ter então as informações sobre as nossas atividades ao longo desse final de ano, né, de novembro e dezembro, para você saber onde que a gente está e de repente estando conosco nesses eventos, vai ser sempre um prazer estar com vocês. Décio Ney, boa tarde, né? Décio. Marinalva Melo. Marinalva fala o seguinte: Milton, quando o casal dá 3 oportunidades ao outro de se modificar sua conduta, e a pessoa continua o mesmo, tem que continuar aceitando a pessoa, não é melhor a separação? A Marinalva do Rio de Janeiro. O Marinalva, conduta moral que ela está falando, né? Ela corrige aqui. Marinalva, tem uma grande dificuldade de a gente falar. Primeiro, assim, definir que 3 seria um número exato ou melhor de oportunidades. Ninguém tem como afirmar isso, porque para cada caso vai ser diferente, porque para cada um vai ser um nível de tolerância diferente. Então, às vezes, diante de uma reação, uma conduta tão que confronta, que violenta tanto uma pessoa, então talvez seja um basta imediato. Outras vezes, essa possibilidade de dar várias oportunidades depende da nossa percepção, da capacidade do outro de fato conseguir se transformar ao longo do tempo, mesmo que não consiga ainda dar aquela resposta que nós imaginamos. Então, por isso que passa, essa situação que você coloca, ela passa decisivamente por aquela diferença que eu falei entre aceitação e não concordância, né? Então, ou seja, aceitar que um parceiro ou uma parceira num casal, ele é assim, que ele tem essa dificuldade, talvez tenha uma dificuldade moral, de uma conduta que às vezes é tão cristalizada que ele não consegue modificar. Então, a aceitação é fundamental. A pessoa é assim, ela tem essa dificuldade. Agora, a pessoa sempre pode empreender um processo de mudança.
Cabe a nós, aceitando que a pessoa é assim, sabendo se a gente consegue conviver com aquilo ou não. Até que ponto convive com aquilo, com aquele comportamento, ele é tão agressivo que eu consigo, em nome do amor que eu tenho pela pessoa, eu consigo manter o convívio, ou mesmo amando aquela pessoa, eu não consigo mais conviver com a permanência, com a manutenção daquela conduta. Então, por exemplo, hoje está se falando muito por conta de algumas novelas sobre a questão da violência doméstica. Então, como tolerar a violência doméstica? É um nível de tolerância muito subjetivo. Agora, não adianta eu amar uma pessoa e me submeter a uma agressão sistemática só porque eu amo, porque isso não é aceitação. Aceitar que a pessoa às vezes tem uma dificuldade, porque ela tem um traço de agressividade e é violenta, eu preciso aceitar. Aí, a partir daí, porque se eu fico na expectativa de que a pessoa é assim, mas que ela vai mudar, e ela não demonstra essa mudança, não há como manter-se. Então, a pergunta volta para mim, se a pessoa é assim, eu consigo conviver com ela assim ou não? Consigo manter ainda ao longo do tempo esse convívio com essa dificuldade ou não? A pessoa começa a mostrar modificações que me levam a acreditar que em breve haja uma mudança efetiva, posso esperar. Não acho que consigo mais, eu tenho que sair. Ou seja, a questão da aceitação nos leva a esse questionamento, se a gente consegue concordar e conviver com aquilo ou não. Se a gente consegue, então por que não uma chance? Agora, se eu não consigo, por algum motivo, a questão de amor próprio me faz com que mostre que aquilo é uma violência, uma agressão, então a gente tem que colocar um limite. E às vezes a separação pode ser esse limite. Então veja, não tem uma receita de bolo. É aquilo que cada um de nós está disposto e disponível para conseguir conviver em nome da aceitação e de um possível afeto, mas não a qualquer preço. Né? Então, nunca dá para dizer que sejam três chances, mas sempre perguntando a si mesmo se você continua conseguindo conviver com isso ou não. E se você não consegue, então é preciso colocar algum limite. E às vezes a separação pode ser um limite necessário em casos como esse. Ok? Desculpem. Várias participações aqui. Décio. O Décio fala sobre a aceitação, humildade e resignação. Veja bem, Décio, eu diria para você que a questão da humildade aí no meio da aceitação e resignação, a humildade é fundamental, porque eu preciso ter a humildade de reconhecer, por exemplo, de aceitar que tem uma situação que eu sou impotente. Eu tenho que ter humildade de reconhecer assim, eu não consigo mudar essa situação. Ou então eu preciso esperar. Né? A humildade é o reconhecimento razoável de que a gente não é melhor ou pior do que ninguém, que a gente é superior ou inferior. É reconhecer as coisas como são. Então, se eu tenho um recurso e tenho um valor, eu tenho. Isso não me torna melhor do que ninguém. Se eu não tenho, não me torna também inferior. Então, a questão da aceitação, quanto maior é o nível de humildade, maior é a capacidade de aceitação equilibrada que a pessoa tem diante das dificuldades. Ok? Helena Padilha de Menezes, boa tarde também. Maria Eliane, adoro o programa, obrigado. Vânia Aragão, boa tarde, Vânia. A resignação seria quando a gente está com fome, só tem uma bolacha e reparte? No sentido de aceitar os fatos, a ingratidão de maneira mais fácil, caridosa conosco e os demais? Vânia, eu diria que, na verdade, não só a ingratidão, né, de maneira mais fácil, mas a ingratidão é um dos aspectos difíceis de você aceitar, porque a ingratidão é quando a gente tem a sensação de que o outro não foi grato, ou seja, que a gente ofereceu o bem e foi respondido com o mal, né, ou com a falta desse agradecimento. Então, quando a gente toma a resignação, e por isso que ela está nesse sentido pareada com a aceitação, essa pessoa realmente ela não reconhece, não é grata, ela não reconheceu o bem que eu fiz. Então, o processo de aceitação, ele faz com que a gente consiga olhar para a ingratidão de uma perspectiva com mais compaixão. A ingratidão é muito pior para quem é ingrato e que não foi grato por aquilo que recebeu, do que para quem foi grato, porque se você foi grato, se você fez o bem, é claro que a gente fez o bem e tem o bem pelo bem que se faz, mas a gente fica às vezes na expectativa que a pessoa agradeça pelo bem. E aí a gente fica às vezes melindrado, às vezes fica chateado. Mas quem fez o bem já teve o benefício do bem por ele mesmo. A pessoa que deixa de agradecer é que perde a grande oportunidade dessa gratidão. Então, quando eu consigo aceitar, veja, então isso não é ser passivo, isso é ser uma compreensão sobre as limitações das pessoas. E aí, por exemplo, o caso das bolachas, né? A resignação não é isso, a resignação é aceitar assim, ok, nós só temos uma bolacha, o outro também tem fome, então eu vou me resignar de não comer uma bolacha inteira para comer metade, porque eu compreendo que talvez o mais razoável seja que o outro também tenha.
Então, é a resignação da limitação, né? A resignação é essa aceitação da limitação, de que tem uma condição que a gente precisa reconhecer e que muitas vezes nos é dada sem necessariamente a gente ter a condição de modificar. Eu estou com fome, só tenho uma bolacha, essa é a realidade. E vou me resignar que ou eu fico com uma bolacha, mas vou ficar numa atitude egoísta, ou eu vou me resignar de abrir mão da metade para que o outro também tenha. Veja que então, essa é uma relação que leva a um outro patamar de consciência em várias situações e como você coloca, por exemplo, na ingratidão. Ok? Mas muito boa a sua pergunta, Vânia. Esteja sempre conosco. Aí ela completa, né? Meu avô sempre dizia para ser sempre humilde e resignada. O problema nessas falas antigas é aquela distorção que eu falei no início do programa, Vânia. As pessoas colocavam antes, e às vezes as mais antigas, as mais religiosas, a humildade como sendo então essa passividade, a resignação como sendo então uma coisa de ser simples, de não querer se destacar, de não querer... Isso, na verdade, é uma distorção do conceito da resignação. A resignação não é isso. A resignação é a gente poder aceitar a realidade como ela se apresenta, né? E, a partir daí, enfrentá-la. Às vezes, reconhecendo que a gente não tem poder de mudá-la e, às vezes, então, fazendo o esforço e a ação necessária para essa mudança. Então, essa resignação e humildade, muitas vezes, que os antigos colocavam, é no sentido de uma passividade, de um conformismo, de um não enfrentamento para evitar conflitos, para evitar problemas. E isso nem sempre trouxe bons resultados, né? E serviu muitas vezes também para a opressão de muitos de nós em relação às necessidades de mudanças sociais, na família, enfim. Essa insatisfação é fundamental para o nosso progresso também. Jandira Neves, eu sofro de síndrome de medo, já passei por especialista, no caso, psicóloga, por 4 anos e frequentando o centro espírita, faço o estudo dos livros dos espíritos. Estou entendendo o que acontece comigo. Há 4 anos assisto palestras, participo dos serviços de caridade no centro, faço o evangelho no lar. Veja, Jandira, muitas vezes, mesmo sem o processo de aceitação, um processo, vamos dizer assim, intelectual, cognitivo da aceitação, a nossa própria necessidade, o nosso sofrimento, vai nos levando a buscar recursos e caminhos para que a gente possa compreender melhor as situações às vezes emocionais, as situações relacionais, buscar, por exemplo, as questões espirituais. E aí, para muitos de nós, a questão da caridade, ou seja, esse sentido de doação, reconhecer que a dificuldade que muitas pessoas têm, de vários tipos, né? Necessidades materiais, afetivas, emocionais, faz com que também a gente comece a ampliar o nosso conceito de aceitação, porque a gente vê a realidade de uma forma muito mais crua. Como a gente relativiza as nossas dificuldades quando a gente está diante da dificuldade dos outros. Então, isso aumenta a nossa possibilidade de aceitação e aí, às vezes, algumas dessas nossas patologias, elas vão se modificando. Por quê? Porque também passam por um processo, muitas vezes, da aceitação. Muitas vezes do pânico, do síndrome do medo, por exemplo, é um medo em relação a isso, a ter que lidar com uma situação ameaçadora, uma situação perigosa, uma situação que traga um sofrimento. E aí, quando a gente então começa a aceitar que a vida tem, por exemplo, incertezas, e que não necessariamente uma incerteza quer dizer uma ameaça, a gente então consegue ter uma vida mais leve, como colocaram anteriormente. Então, isso é um processo que muitos de nós vai encontrando, a vida vai propiciando um caminho de solução para esses nossos problemas. Faço prece, né? Continuo aqui, faço prece em agradecimento, pedindo a espiritualidade maior para me libertar. É isso, né? Ou seja, veja como muitas vezes nós temos uma complexidade das nossas reações. Você fala aqui sobre a questão da alimentação, do sono, né? Ou seja, durante o sono, a gente perceber esse nível de perturbação. Apenas quando a gente aceita que há essa realidade, que cada um de nós atravessa esse tipo de problema, é que nós podemos ter a clareza, por exemplo, de encontrar uma solução adequada. Então, se eu percebo que tem um tipo de influência, por exemplo, espiritual muito significativa, é adequado procurar na sua religião, no centro espírita, na igreja que você frequenta, essa forma de equilíbrio. Agora, se eu não aceito isso, eu fico negando, né? Então, muitas vezes, por exemplo, se eu não aceito que tem um problema emocional e aí fico achando que é um problema espiritual, às vezes eu vou me deparar e me debater com um problema espiritual porque não aceito que tenha necessidade, por exemplo, de tomar uma medicação, né, por conta de um preconceito. Então, isso é muito mais complexo, mas nós nos levamos, a vida vai trazendo as situações que nós precisamos desenvolver em termos de aceitação para o desenvolvimento da nossa própria alma, né, daquilo que nós precisamos desenvolver como pessoas, né? Evelane mais uma vez conosco aqui. Para variar, o meu computador foi lá para baixo. Deixa eu só voltar aqui onde que eu estava com a Evelane.
muitas participações, né? Não vamos ter tempo para poder responder a todos, mas eu queria voltar aqui da Evelane. A aceitação nos mostra que o problema existe e que teremos que encontrar uma forma de viver com ele. Isso não significa continuar casada ou coisa parecida, exatamente, né, Evelane? Pelo contrário, a escolha, por exemplo, de permanecer num casamento ou sair dele é uma consequência do processo de aceitação e de olhar para isso, né, naquela forma que eu estava falando, ou seja, como é que eu vou lidar com isso? Eu consigo lidar com esse problema porque eu vejo uma perspectiva de mudança, de bem-estar, né? É uma perspectiva razoável ou realmente é impossível? E isso, na verdade, a gente deveria se fazer essa pergunta diariamente, frequentemente, para poder fazer os ajustes necessários. Muitos de relacionamentos acabam entrando numa rota de colisão porque não havendo essa atualização, vai havendo uma tal desconexão que chega um momento que fica inviável voltar a ter um nível de sintonia. E aí, então, muitas vezes, definindo por uma dificuldade da manutenção desse relacionamento. Mas obrigado, Evelane, mais uma participação sua. O Décio de Palmas acrescentou uma outra, né? Aceitação, humildade, resiliência e resignação. Eu vou falar sobre a resiliência então, né, Décio? Resiliência é a nossa capacidade de permanecer equilibrado mesmo diante de pressões externas, né? Um exemplo típico da resiliência é aquele boneco inflável que tem uma base mais pesada, o João Bobo, né? Que você dá uma batida nele, ele vai lá e volta para o centro, ou seja, ele vai e volta. Ou seja, a nossa capacidade de, diante das pressões externas, sermos capazes de oscilar, mas voltar ao equilíbrio, né? Então, isso é fundamental, da gente poder ter esse movimento, às vezes uma situação que nos tira do prumo, mas buscar esse equilíbrio. Isso aqui é a resiliência, ok? Marinalva, obrigado a você, Marinalva. Carlos Antônio, Helena Albuquerque, Ângela Gomes. Ângela fala o seguinte: eu às vezes não consigo ser tão boa quanto gostaria de ser porque sou pecadora. E às vezes eu me pergunto por que às vezes me fazem de boba e fico com muita raiva e ajuda a entender, me ajuda a entender, amigo. Veja bem, primeiro vamos começar com uma coisa, né, Ângela? Não ser tão boa porque você é pecadora, nós temos que rever esses conceitos, né? A gente não é tão bom como a gente gostaria, porque com certeza a gente já tem um entendimento sobre o que a gente gostaria de ser, mas esbarramos ainda nas nossas dificuldades de sentir, de reagir como nós já pensamos. Não é um processo tão simples assim. Tem uma palestra que eu costumo fazer, e pode depois se transformar no programa, que o título é Já sei, quero, mas não consigo. Já sei, quero, mas não consigo. O que quer dizer isso? Eu já sei intelectualmente, quero mudar, mas não consigo. Por quê? Porque ainda existem padrões nossos, imaturos, relacionados às situações do passado, às vezes até de vidas passadas, que ainda se repete com tal automatismo que impedem que eu consiga ter uma lucidez em relação a essa reação. Então, não é porque a gente é pecador, porque tenha cometido erros, é porque nós ainda temos a dificuldade de ver isso de uma forma mais clara, né? Agora, a questão de se fazer de boba, ela também é uma questão importante. O que é se fazer de boba? Muitas vezes, quando a gente, então, tendo uma intenção e uma perspectiva, a gente esbarra com pessoas que têm uma malícia ao lidar com isso, que têm segundas intenções, uma agenda oculta, ou seja, ela está lidando com a gente numa perspectiva, mas ela quer uma outra coisa. Essa malícia, essa dissimulação, faz com que a gente, às vezes, se coloque numa posição de quase ingenuidade, né? De se considerada boba. Agora, veja bem, qual é a bobeira que tem nisso? A gente talvez não considerar e aceitar que as pessoas não vão pensar e agir como nós agimos. Então não é porque você, por exemplo, tem uma boa fé, uma boa intenção, que todos que você se relaciona vão ter essa boa fé e essa boa intenção. E não é porque você quer ajudar essas pessoas que elas vão estar abertas a aceitar a sua ajuda de uma forma muito clara ou muito aberta. Por quê? Porque cada uma delas tem as suas dificuldades, tem as suas malícias, tem as suas incoerências. Então, quando eu começo a aceitar que as pessoas têm isso, não quer dizer que eu não vá ajudá-las, porque eu não posso confiar nelas, mas é saber que eu vou ajudar naquilo que eu posso ajudar, independente de como elas vão reagir. Isso faz com que a gente fique menos boba, né? E possa compreender que o desejo de ajudar é muito mais importante para quem deseja ajudar do que a forma como o ajudado recebe, né? Então essa malícia, essa forma faz com que a gente fique então mais perspicaz de também não cair em qualquer tipo de cilada, de ser prejudicado por conta do nosso desejo de ajudar.
Então, a aceitação de que, na verdade, as pessoas têm uma forma de encarar diferente da nossa, ela ajuda a que a gente não caia nesse tipo de armadilha. Ok, Ângela? Agora, tem que rever essa questão de ser pecadora, né? Ninguém pode ser melhor ou sofre porque é pecador. Todos nós estamos num processo de crescimento gradual da nossa consciência espiritual. Então, é preciso permanecer nesse processo. Nós estamos no final, já caminhando para o final do nosso programa. Eu quero agradecer a todos. Enfim, não vamos conseguir responder a todos que estão conosco aqui, agradecer a todos que participaram, inúmeras pessoas no Brasil todo, fora do país, que estão conectados com o nosso programa Consciência e Transformação, que nós levamos então ao ar toda sexta-feira. Eu convido você a, na próxima sexta-feira, estar conosco em mais um Consciência e Transformação. Se você tem, então, quer rever esse programa, ou então os outros programas, você pode acessar então o canal Milton Menezes, o canal do YouTube, ou então o canal TV Nova Luz, e que tem lá então todos os programas anteriores gravados. Você pode assistir, indicar para os seus amigos, aumentando então essa rede de amigos hoje do programa Consciência e Transformação. A questão da aceitação e da resignação, ela me parece fundamental para que a gente possa olhar para a realidade com uma forma mais lúcida e reconhecer o que a gente pode e precisa mudar, o que a gente consegue mudar naquele momento e o que a gente precisa aceitar, que precisa ou desenvolver um recurso ou modificar a forma de nós conduzirmos. Eu costumo, para a gente encerrar, eu costumo trazer essa analogia. É como se a gente caminhasse na vida numa estrada reta e a gente se depara com um muro. E às vezes a gente está tão determinado no nosso caminho que a gente bate com a cabeça no muro, mas o muro não se move. Às vezes o exercício que a vida está nos propondo para, por exemplo, olhar para o muro para um lado e olhar para o outro, porque às vezes ali na sequência do muro, o muro é mais baixo, o caminho às vezes segue lá. Às vezes quando a gente então vai para esse lugar mais baixo, olha, vê que ali onde a gente seguia tinha um buraco, por isso que tem um muro. E a gente então está sendo experimentado na flexibilidade. Ou então é diante do muro que a gente olha que não tem alternativa para um lado nem para o outro. Às vezes é a vida falando que a gente precisa aceitar que tem um obstáculo e a gente precisa aguardar. Ter a paciência, então, e a paciência de forma que daqui a pouco o muro desce e a gente consegue seguir o caminho. Então, qual é o nosso principal desafio? É a persistência de a gente insistir no muro? É a flexibilidade de ver alternativas? Ou é a paciência para saber esperar? A gente nunca sabe qual é o nosso real desafio. A gente só consegue saber isso experimentando, insistindo, vendo outras formas, esperando um pouco, mas insistindo. É essa combinação entre determinação, flexibilidade e paciência que ajuda que a gente tenha uma ação mais efetiva e a gente possa então ter a tal resignação ativa nos problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Essa é a última mensagem, a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Desejo a todos uma excelente semana. Até o nosso próximo Consciência e Transformação. Muita paz.